Olá, seja bem-vindo! Começa agora mais uma edição do AgroTour. E esses são os nossos destaques. Uma bebida milenar que vem ganhando o paladar dos paranaenses. Que tal aproveitar a primavera e plantar uma árvore? O Horto Municipal de Curitiba mostra como contribuir com a arborização das cidades. E no nosso passeio rural, conheça as delícias aquáticas de Itaipulândia. É agora no AgroTour. Você já ouviu falar do hidromel? É uma bebida milenar feita a partir da fermentação do mel e da água. Por causa de seriados e filmes, vem ganhando muitos fãs no Brasil e no mundo. Por isso, o mercado desta bebida está em crescente evolução e cada vez mais consumidores buscam conhecer os segredos dessa iguaria, considerada como o néctar dos deuses. Nesta vinícola, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, o tonel armazena 5.000 litros de uma bebida que vem ganhando popularidade no país. O hidromel, ele basicamente o que é? É o mel fermentado. Então a gente usa o mel como base, mistura-se a água, a levedura e desse processo de fermentação gera-se o teor alcoólico, os aromas e sabores da bebida. O processo de produção inclui a fermentação que leva de 30 a 45 dias. A bebida fica no tonel a uma temperatura de 10 a 25 graus, dependendo do tipo, e depois passa pela maturação. O mead é obtido pela transformação dos açúcares do mel em álcool. O produto aqui ele está em processo ainda de encerrando o processo de fermentação, então ele está turvo ainda e depois disso a gente vai estar transferindo ele para um outro para ele poder fazer o processo de maturação e clarificação final. São pelo menos 6 meses para a bebida ficar pronta. À formulação básica podem ser adicionados outros ingredientes que permitem sabores diferenciados. Imagine que você vai pegar um mel de baracatinga, por exemplo, ele vai ser um mel mais escuro. Se você pegar um mel de laranjeira, ele vai trazer características do mel de laranjeira para a sua bebida. Então a escolha da matéria-prima é o principal no começo. Depois disso, a gente transfere esse hidromel para um outro barril e deixa ele o processo de maturação. Se você quiser colocar a madeira, você vai estar transferindo para um barril de carvalho ou uma madeira amburano, para ele pegar aqueles aromas e complexidade que a madeira vai estar passando para a bebida acabada no final. Para entender um pouco sobre esse processo, viemos a este porão. É assim, de forma artesanal, que a maior parte da bebida acaba sendo produzida. Aqui é uma espécie de laboratório onde o Henrique cria e testa as receitas que serão feitas numa escala industrial. Você pegar a água, misturar com a levedura e colocar ele para fazer a fermentação. Fecha ela, oxigena. No outro dia você tem que vir para oxigenar teu hidromel de volta. Então é um pouquinho mais trabalhoso nesse processo. O hidromel ou mead está presente ao longo da história. Relacionado à mitologia grega e nórdica, foi bastante consumido na época medieval pelos vikings. Lá atrás, 10, 8, 9 mil anos atrás, é muito provável que alguém tenha observado um mel que tomou uma chuva ou que caiu um pouco de água tendo fermentado e daí surgiu o interesse pelo sabor novo, pelas sensações novas que aquela bebida causava. Luiz Felipe é autor do primeiro livro em português sobre o assunto. Ele aborda desde o básico, desde a história do mundo do hidromel, da onde surgiu a bebida e o caminho que essa bebida percorreu até os dias atuais. Menções ao hidromel são feitas em obras literárias, séries como Game of Thrones e filmes como Harry Potter, Senhor dos Anéis e Robin Hood. A participação de empresas e produtores artesanais em feiras como a Medieval de Carambeí, nos Campos Gerais, também tem contribuído para difundir a bebida. Tá tendo bastante eventos nessa temática, né? E daí nisso acaba tendo hidromel no evento, as pessoas acham que é só de filme, vê lá que não é de filme, que é de verdade, né? E acaba experimentando, gostando e acaba comprando e assim vira, né, um fã do hidromel. A vice-presidente da Associação Brasileira de Produtores de Hidromel, fundada há 2 anos e que reúne mais de 30 fabricantes artesanais da bebida,
destaca que o setor tem se expandido. Aqui na região sul, especificamente, São Paulo, está sendo a maior potência do hidromel no país. A gente tem produtores na Bahia, Minas Gerais e alguns outros locais, mas são menos, né? E sendo aqui no sul, o pessoal acaba se reunindo, criando eventos maiores, e isso acaba disseminando um pouquinho mais a cultura do hidromel. Como diz a canção de Tim Maia, é primavera. E que tal aproveitar o embalo dessa estação e adotar uma árvore? Em Curitiba, um projeto incentiva as pessoas a contribuírem na arborização da cidade. Quer saber como? Veja na reportagem de Vinícius Carrasco e imagens de Heron Miguel. Na área de 150 mil metros quadrados, que tem 60 anos de história, germina grande parte do verde da arborização urbana da capital paranaense. Nossa produção, nós coletamos as sementes, plantamos, ela germina, nós passamos para os pacotinhos, ela se desenvolve aqui no horto, nós conduzimos ela para a arborização e nós fazemos o plantio em ruas da cidade. Aqui no Horto Municipal do Barreirinha são produzidas mudas de aproximadamente 110 espécies de árvores e arbustos que vão para as praças, ruas e parques de Curitiba. Um trabalho que envolve vários funcionários e diversas etapas até o plantio. O processo começa nas sementeiras. Protegidas por uma cobertura, as sementes ficam aproximadamente 1 ano, dependendo da espécie, até se transformarem nas mudas. Depois elas seguem para os viveiros, uma espécie de berçário onde as plantas ficam até atingir o tamanho ideal. Dá para dizer que aqui nos viveiros a gente tem basicamente o berçário, né, das árvores? Isso. É aqui que elas vão permanecer por aproximadamente 1 ano, né? Até que ela tenha um tamanho para ir para os viveiros, onde são conduzidas para ir para a arborização pública viária. Espécies nativas como araucária, araçá, aroeira pimenteira, as frutíferas como pitangueiras, ou ornamentais como as cerejeiras e azaleias. Além da arborização das ruas, o horto desenvolve um trabalho voltado para a população. É o Adote uma Árvore, destinado a pessoas que querem ter uma planta na calçada de casa. Adote uma Árvore é fantástico, é muito bom. Você vai ligar no 156, né? Entra em contato com a gente, ou nós entramos em contato com o contribuinte, nós estudamos com ele, com o solicitante, a melhor espécie para aquele espaço dele. O objetivo é desenvolver também a consciência de um cuidado compartilhado. Quando a pessoa participa, né, ela é diferente do que nós chegarmos lá e plantar. Ele muitas vezes nem está em casa, ele sai para trabalhar, quando volta tem uma árvore em frente à sua residência. E então, essa é uma forma deles participarem desse trabalho. Iniciativa que garante mais beleza aos olhos de turistas e moradores da capital. Vamos agora para um pequeno intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o AgroTour. A economia do município de Itaipulândia, cidade do oeste do estado, é baseada na agricultura. Mas com o crescimento do turismo na região, algumas fazendas se adaptaram para receber visitantes que querem curtir um ambiente rural, cercado pela natureza. Quem conta os detalhes do passeio surpreendente é a repórter Laine Nunes e as imagens são de Maurício Martins e Leonardo Sguarese. Itaipulândia, no oeste do estado, a 630 quilômetros de Curitiba e cerca de 1 hora de Foz do Iguaçu, tem a economia baseada na agricultura. Mas com o crescimento do turismo na região, algumas fazendas já se transformaram em hotéis e atraem cada vez mais visitantes para curtir a experiência de imersão em um ambiente rural, cercado de natureza.
pessoal procura bastante pela questão de crianças, a família mesmo, um lugar mais aconchegante, mais tranquilo, para descansar mesmo. Essa é a nossa proposta, Hotel Fazenda, para que você venha, desfrute de toda a nossa área de lazer e descanse também da correria do dia a dia, do estresse, do trabalho. O pessoal consegue descansar bastante aqui. Para os nostálgicos, o meio de transporte pode ser uma carruagem. Sem pressa, ela desfila pelo túnel de árvores na entrada da fazenda. Um cenário de filme. Esta é a atividade que o pessoal do Hotel Fazenda mais gosta, o passeio a cavalo. As crianças ficam enlouquecidas. Olha só a alegria do Arthur lá. A atividade é feita em um espaço dedicado à ecoterapia que encanta os pequenos. Muita gente que passa por aqui nunca teve um contato tão próximo com um animal desse. A sintonia é até bonita de ver. O Arthur não queria mais sair. Foi bem significativo para ele. Ele estava bem alegre em cima do cavalo e chamando o cavalo, vamos, bem legal. Mas o espaço mais famoso de Itaipulândia é o Parque Aquático Termal. A estrutura impressiona. O local oferece muito mais do que piscinas e tobogãs gigantes. É um complexo de lazer e relaxamento. São 260 mil metros quadrados, 12 piscinas, brinquedos, ondas artificiais, tobogãs enormes e água termal. Diversão para toda a família. É a primeira vez aqui no parque e realmente nos achamos que é algo surpreendente. Para desestressar, estar em família, para partilhar. Lindo! O parque foi uma ideia da prefeitura da cidade em 2003. Por falta de recursos, as obras ficaram paradas por 8 anos. Em 2011, uma empresa do Rio de Janeiro ganhou a concessão para explorar o ativo e investiu milhões de reais na reforma e finalização do complexo. Hoje, um dos maiores parques aquáticos termais da América Latina, o local movimenta a economia de Itaipulândia e atrai milhares de turistas no verão. E chegou a hora da nossa dica de inglês com a Rízia Prado. Pessoal da AgroTour, como é que a gente fala nematóide do cisto da soja? Meu nome é Rízia Prado, eu sou especialista em inglês agro e esse é o nosso Ag Minute, nosso Minuto Agro. Vamos lá, o nematóide de cisto da soja, a gente fala soybean cyst nematode. Soybean cyst nematode. Vamos colocar aí uma frase agora? You gotta manage your soybean cyst nematode. Você tem que manejar o nematóide de cisto da soja. Espero que você tenha curtido a nossa dica rápida de inglês agro e eu te vejo semana que vem na AgroTour. E o AgroTour fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando no YouTube. O endereço eletrônico é esse que aparece aqui na sua tela. Obrigada pela sua companhia e nos encontraremos no próximo programa. Até lá!